foi sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou o grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O meu céu é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus jamais. Amém, irmãos. Chegamos então ao nosso terceiro domingo da nossa série intitulada aí Excluídos, né? Um repensar aos que estão amados. Eu disse no primeiro domingo que para mim o ponto alto dessa série é quando nós vamos entender que Jesus, sendo o Senhor, a palavra de Deus diz que ele foi rejeitado pelos seus. É impressionante isso. Como Jesus, o Filho de Deus, ele nasce, vive, inicia o seu ministério e ao chegar à sua vila, onde ele cresceu, ele vai anunciar as verdades de Deus e o povo não o reconhece como Senhor. Pelo contrário, eles não só não o reconhecem, como eles levam Jesus para se atirar do espinhadeiro, queriam a morte de Jesus. Pensando nisso, eu iniciei no primeiro domingo o slidezinho, né? Um menininho dizendo que é tudo que ele tem, coraçãozinho, e Jesus diz que é tudo que ele quer, né? Isso é interessante pensar que o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, pasme, foi marginalizado segundo as Escrituras. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, narra, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí nós iniciamos essa série conceituando o tema, dizendo que o marginalizado, né, é a pessoa não integrada, a pessoa que não tem participação significativa na sociedade. São os rejeitados, os que não têm voz, os que não têm espaço. E a palavra de Deus nos mostra, tanto que no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vemos um cenário humano de que as pessoas ficavam mesmo à margem, não só dentro do seu grupo natural, como também nos seus subgrupos, né? Vamos dizer que aqueles que não eram da mesma filosofia, né, ou viviam a mesma religião, era marginalizado pelo outro grupo. E assim a humanidade se desenvolveu. Por quê? Por conta daquilo que nós também já refletimos sobre a queda, né? O homem, depois do pecado, ele passa a desconsiderar o ser humano, né? Ele vai atropelando, vai passando por cima e não está preocupado com o que o outro vai pensar. A pergunta é, nos dias de hoje, existem excluídos? Existem pessoas que estão à margem? E aí é uma necessidade urgente de compreensão espiritual, mas muito mais do que uma compreensão espiritual, uma compreensão humana. Nunca se falou tanto sobre inclusão de pessoas, né? Há um debate generalizado que vai se intensificar no dia de amanhã sobre a questão do aborto, né? Onde muitas pessoas estão defendendo que não há problema tirar a vida, o que importa é que a mulher tenha saúde. Parece um bom argumento, mas Deus é o doador da vida e não cabe a homem nenhum tirar a vida. Então nós vamos ver que o nosso país passa também por essa massificação da miséria humana, do desconsiderar o próximo, o humano. E aí nós colocamos esse slide no domingo retrasado, no domingo passado, para testificar isso.
E a nossa série, na perspectiva do Evangelho de Lucas, tem a ver disso, tem a ver com isso, né? O que Jesus tem a dizer a respeito dos marginalizados? Ele, como marginalizado, tem muito a nos ensinar. E os marginalizados, na visão de Lucas, são os socialmente insignificantes, são os economicamente irrelevantes, são os politicamente incorretos, né? Os religiosamente impuros, né? E os racialmente irrecuperáveis, né? E aí, quando nós falamos sobre inclusão, sobre amar o próximo, cuidar do próximo, fazer o bem, ou fazer boas obras, como muitas filosofias pregam, né? Existem dois conceitos equivocados. O primeiro é de você fazer um assistencialismo barato, né? Usar uma plataforma midiática para dizer, olha, eu faço bem, então eu posso ficar em paz agora. Então, isso é só para aliviar a consciência. De fato, não ajuda em nada aqueles que estão à margem. Ou boas obras, né? Em troca da barganha com Deus. Ou seja, Senhor, eu vou dar um prato de sopa para o cara ali na esquina, né? E aí o Senhor me abençoa na segunda-feira. Então, queridos, chegamos nesse domingo para falar sobre os que estão à margem, no sentido de anunciar as verdades de Deus. E Jesus, quando ele vem, né, ele inicia o seu ministério, ele vai anunciar algumas verdades. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, eu convido você a abrir junto comigo a palavra de Deus. Nós vamos ver o relato onde Jesus ele volta para onde ele cresceu, segundo as Escrituras. Aqui o Evangelho narra, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Seguindo no Evangelho de Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: e o Espírito do Senhor, segundo o livro do profeta Isaías, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A palavra de Deus continua e nós vamos ver a parte final dessa perícope, onde o Evangelho de Lucas diz: então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Queridos, é muito importante nós pensarmos que quando Jesus inicia o seu ministério, ele continua fazendo curas e milagres. O ministério de Jesus, o Filho de Deus, ele é extremamente impactante. Na verdade, o ministério de Jesus vem quebrar muitos paradigmas da época. Jesus era um homem comum, e as pessoas elas começaram a serem sensivelmente tocadas pelos milagres que ele começou a fazer. Porque não é comum, né? Você pegar um aleijado e falar, olha, levanta e anda, e o cara sai andando. As pessoas começaram a ter a mente, o coração aguçado de que não, esse é aquele que nós estamos esperando. Que os nossos profetas do passado falaram que ele podia. E ao mesmo tempo que as pessoas e os discípulos começaram a ver as curas e os milagres, é inerente que começou a haver dúvidas. Se a gente pensar que se Jesus viesse hoje, claro que ele não virá. Mas se ele viesse hoje, como é que nós lidaríamos com isso? Será que o reconheceríamos como Senhor e Mestre? É interessante a gente se colocar no papel daquele povo também da época. Mas uma coisa é se colocar no papel, outra coisa é viver em incredulidade. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que logo depois do relato das boas-vindas dos evangelhos, a palavra de Deus fala que Jesus foi tentado no deserto e logo depois, então, ele vai para Galiléia.
E é interessante que lá onde ele fez o primeiro milagre das bodas, né, que ele transformou água em vinho, ele continuou realizando curas, milagres, fazendo com que a palavra do profeta Isaías fosse reafirmada na sua caminhada. E é importante nós ressaltarmos que ele nasceu em Belém e foi criado até os 30 anos em Nazaré. Então é interessante que nesse relato da palavra de Deus, Jesus, como filho de José, o carpinteiro, ele é tentado e cronologicamente ele volta para a sua vila para passar 1 ano e meio e, como de costume, frequentar as sinagogas daquela época. Nós vamos ver mais a fundo o que eram as sinagogas que haviam ali naquela região. Mas o interessante é que ao chegar e ao anunciar o Evangelho, ao realizar curas e milagres, alguns se maravilhavam e outros tinham dúvidas. Quem é esse que diz ser o Messias? E que agora, num sábado, entra na sinagoga, recebe do líder que liderava a pequena sinagoga um livro, um papiro, um rolo, e começa a falar, e fala daquilo que havia sido prometido no passado e agora é testificado. Um pequeno vídeo para vocês entenderem um pouquinho do cenário, como é que foi. Kulam tzadikim leolam yirshu aretz netzer matao maaser yadai lehitpaer hakiton yiye haelef vehatzair legoy atzum ani Adonai bita Achishena. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Até aqui, irmãos. Não é este o filho de José? Olha a dúvida.
Olha a incredulidade. A palavra de Deus, eu li um pedaço do texto no início, e nós vamos ler durante a reflexão o resto, que são essas palavras de Jesus, quando ele mostra para aqueles homens que eles estavam incrédulos quanto à questão de entenderem que ele realmente era aquele que veio. E ele veio e os seus não receberam. Por quê? Nós vamos entender no contexto dessa passagem que Jesus ele fala na sinagoga, e segundo o historiador Flávio Josefo, diz que haviam 240 sinagogas naquela região. Olha só, irmãos. E o que era a sinagoga naquela época? A sinagoga era um espaço onde se juntavam no mínimo 10 homens, e dentre eles se escolhia um líder para dirigir a liturgia, para ler os textos, para refletirem a adoração e ensinamento ao Senhor. E quando se juntavam 10 homens, se fazia uma sinagoga. Então era costume daquela época, né, os homens se reunirem para ouvir a voz de Deus, como diz, ou como relatou esse vídeo. Então, é interessante que Jesus entra num sábado, que era de costume, segundo as Escrituras, na sinagoga, um dia separado para a adoração. E segundo o Talmud, havia somente em Jerusalém cerca de 480 sinagogas, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho nesse contexto, para vocês entenderem por que aqueles homens ficaram alvoroçados, e a palavra de Deus diz que pegaram ele para levar ele para ele ser atirado no precipício. Porque quem é ele que diz ser e nos confronta da nossa fé? Interessante nós pensarmos que ele lê as Escrituras na sinagoga, expõe as Escrituras e depois confronta o povo com as verdades de Deus. E aqui, irmãos, a sinagoga era conhecido como casa de instrução. É onde as pessoas recebiam a instrução de Deus, a voz de Deus, né? Como diz o Antigo Testamento, a Torá, né? É os 5 livros da lei, né? E a questão é essa: os discípulos, as pessoas daquela época, eles só queriam viver na lei. Eles não entenderam que Jesus ele estabelece o reino, o novo tempo, onde ele vem cumprir a lei, e não só cumprir, mas ampliar e aplicar para a vida daqueles irmãos. Por isso que ele não foi bem recebido. E as sinagogas nasceram na época do exílio no Antigo Testamento, porque na verdade havia só um templo, né? Onde era o local onde havia o Santo dos Santos, onde tinha os altares, eram oferecidas as ofertas, o derramamento de sangue, o serviço religioso dos sacerdotes. Então, quando nós vemos no Antigo Testamento, não havia registro de sinagoga. Todos os templos então estavam destruídos pela nação impetuosa aos caldeus. E quando os caldeus destroem todos os templos, na volta do cativeiro babilônico é feito um novo templo. Só que não era tão suntuoso como o da época. E nesse interregno aí de 70 anos de cativeiro, eles começaram a se reunir em lugares fechados, como a sinagoga. E de lá para cá se estabeleceu esse lugar reservado para a instrução. Então, mesmo que houvesse sido reestabelecido o templo, eles continuaram se reunindo na sinagoga. Quando nós olhamos no Novo Testamento, o relato das sinagogas, nós vemos essa conotação de quê? De ajuntamento, de casa de reunião. E Jesus então se reúne nesse período com o chefe da sinagoga, que cuidava de todos os detalhes do andamento do tempo ali, de adoração a Deus na sinagoga. Então Jesus ele pega esse pergaminho de Isaías com a aprovação do chefe, e os mesmos são lidos, as palavras, né, do profeta Isaías. É interessante pensar que Jesus ele pega e ele escolhe. Aqui a palavra aqui no original diz que Jesus ele tem um tempo onde ele vai escolher o que ele vai ler. Então ele vai encontrar o texto próprio que reflete o motivo pelo qual ele estava ali. Então, para quê? Para anunciar
as verdades de Deus e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, o Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, em Nazaré pregando, ouvindo e questionando o povo e falando as verdades do seu Pai, de Deus, ele expõe as Escrituras e faz com que nós aprendamos também nos nossos dias algumas lições. Importante, irmãos, nós ponderarmos que ele expõe as verdades do Eterno e ele é rejeitado pelos seus, ele é excluído pelos seus, nos trazendo assim algumas lições. Em primeiro lugar, Jesus anuncia que ele anuncia as prioridades da missão. É isso que eu gostaria de refletir em primeiro lugar, segundo o texto que nós lemos. Esse que aí está errado. Jesus ele vem para anunciar as prioridades da missão. Olha só que interessante essa passagem do profeta Isaías. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ao abrir o papiro, o pergaminho do profeta Isaías, ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu, ele me incumbiu de fazer o quê? É aqui que nós chegamos para aprender essa primeira lição. Para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Interessante, queridos, que quando nós lemos esse relato de Isaías, nós vamos ver Jesus testificando, que aquilo que havia sido prometido, agora, na verdade, é chegado a hora. É chegada a hora do quê, irmãos? Nós somos convocados para quê? Nós somos convocados para viver em missão. Por isso, dessa primeira lição para nós, de anunciar Jesus anuncia as prioridades da missão, e as prioridades segundo o profeta Isaías e Jesus testificando no Novo Testamento, é o quê? É zelar pelos pobres, olhar para os cativos, dar recuperação aos cegos e os oprimidos, não só na questão física, também na questão física, mas também, principalmente, na questão espiritual. Vejam só, irmãos, quando a palavra aqui, que Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, nós vamos ver aqui que a tradução dessa palavra é que Jesus ele foi incumbido, ele foi comissionado a viver uma função. E para mim aqui é muito claro e é importante a gente pensar, nós não viemos nesse mundo para fazer o que a gente quer somente. É muito bom fazer o que a gente gosta, mas nós temos uma função, Nós somos, eu costumo dizer que nós somos agentes de transformação nesse mundo, Nós não somos apenas mais um. Ainda que estatisticamente a gente olha para qualquer área da vida, a gente vê que muitos só seguem o fluxo, Nós somos chamados para fazer, para ser sal e luz. Essa é a questão, Como é que a gente consegue ser sal e luz? E aqui o cenário, ele é muito claro, que assim como Jesus foi incumbido, foi comissionado, nós também somos chamados para cuidar dos pobres, nós somos chamados para libertar os cativos, para dar recuperação aos cegos e aliviar os oprimidos. E como é que a gente faz isso? Irmãos, a gente tem várias oportunidades de fazer isso o tempo inteiro. Por isso, essa primeira lição é que a perspectiva aqui, segundo Jesus, aqueles homens, é aquilo que chama a atenção daqueles homens, que eles ficam alvoroçados. Eles não querem, eles só querem o ritual. Eles não querem de fato pôr a mão na massa. Por isso que Jesus era perseguido. Porque Jesus ele vivia assim a sinagoga, mas ele também andava nas ruas. Jesus fazia o serviço religioso, mas ele cuidava das pessoas à margem, nos ensinando que nós somos também chamados por Deus para viver isso. Não é somente para nos encontrarmos aqui domingo no serviço religioso. E essa é a grande questão. A perspectiva aqui, muito mais do que física, que Jesus ele começou a fazer um milagre. Para quê? Ele era curandeiro, Jesus?
Aqueles homens só queriam ver eles como curandeiros. Tanto é que quando ele se assenta, e aí um dos líderes vira para o outro e fala: mas esse aí não é o filho de José? E aí Jesus o confronta e conta duas histórias do Antigo Testamento que nós já vamos ver. E aí eles falam, e Jesus começa falando o quê? Vocês querem curandeiro, vocês querem sinais. Ele cita a passagem do médico para os sãos, né? Eu vim chamar para arrependimento, eu não vim só ser um curandeiro aqui. E isso confronta e alvoroça esses homens de uma maneira incrível. Irmãos, se nós olharmos para hoje, os nossos dias, o que as igrejas estão fazendo aí? As pessoas só querem sinais. As pessoas querem... Não, agora eu quero a profecia, porque aí com a profecia, né, vai adivinhar o que vai acontecer comigo, então eu vou encher de energia, de motivação e eu vou continuar firme. E aí nós esquecemos que a vida é pela fé, né, segundo Jesus. Mas o homem, o ser humano, ele é sedento de quê? De algo místico. Não, eu preciso pegar a água e beber, porque se eu orar na água, beber a água, aí sim vai me lavar. Né? Ou se eu rezar 40 Ave Marias e 200 Pai Nosso, aí sim as coisas vão acontecer. O ser humano quer viver dessa forma. E Jesus contrapõe isso. E é interessante que ao anunciar as prioridades da missão, nós vamos ver que a perspectiva aqui é espiritual, não somente física. A primeira palavra aqui, os pobres, né? Ou seja, segundo a tradução aqui, pochos, né, na língua grega, é aquele que está encolhido, aquele que está num completo estado de miséria, que está à margem, é um mendigo, sem recurso, alguém que está desesperado, desamparado, impotente. Por isso que eu coloquei aí essa ideia do encolhido, né? Aquele que fica retraído, aquele que não consegue fazer nada, ele se sente impotente. E aí Jesus vem e ele fala que eu vim para anunciar para esses miseráveis que existe uma saída, que existe uma solução. Olha que interessante isso. Todo homem nasce, irmãos, assim, encolhido dentro do útero, protegido, agarrado. E quando ele sai ao mundo, da barriga da sua mãe, ele se sente como? Desprotegido. Tanto que os primeiros meses de uma criança é muito difícil, né? Eu vi isso agora, minha irmã teve um nenenzinho, está fazendo 9 dias, a menininha, e a adaptação é horrorosa. Para quem nunca foi mãe, né? É o primeiro filho dela. Por quê? Porque a criança estava encolhidinha, protegida, e quando ela se vê nua, né? Ela quer o quê? Ela quer o aconchego, tanto é que adora um colinho, né? Mas já que o colinho da mamãe é tão bom, tão gostoso, a gente se sente tão seguro. Jesus vem para esses, Jesus vem abraçar-nos, Jesus vem nos proteger, Jesus vem nos recuperar. E é interessante que todo homem, ao nascer assim, perdido em seus próprios pecados, Jesus então anuncia a perspectiva aqui de recuperação, de auxílio, de cuidado, de amor. Por isso que essa série tem muito a ver com a nossa vida, com o que nós estamos vivendo, irmãos. Nós temos que sair do serviço religioso somente do domingo. Deus nos chamou para viver o Evangelho dia após dia, para ir em direção às pessoas. O segundo exemplo que ele usa aqui, os cativos, né? A palavra aqui é prisioneiro, alguém que está restrito, algemado. Ele vem para libertar, para perdoar. Aquele que está preso e agora é liberto por alguém que pode em si lhe gerar então vida. E aí Jesus vem e diz: eu, o Jesus, o Filho de Deus, vim para libertar os cativos, os prisioneiros das algemas do pecado. Então, essa ideia de libertação de quem está preso, vocês conhecem alguém, como também conhecem vários irmãos cristãos, parece que a vida não se desdobra, a pessoa está presa, a pessoa não entende que Jesus ele liberta, ele salva. E te liberta da religiosidade. Isso é o que é mais
Eu falo para Dani, eu falo, amor, a gente tem que dar graças a Deus todos os dias por a gente enxergar o verdadeiro evangelho, que não está em quatro paredes, não está somente numa instituição, não está somente numa organização. A palavra de Deus, o evangelho, é um organismo vivo, que vive, que liberta, e que cura, e que restaura, e que abraça e se sente abraçado, irmãos. O evangelho é para isso. Eu sou um cara que eu gosto de abraçar. É tão bom um abraço, é tão bom o sorriso, é tão bom o carinho, é tão bom sentir amado, acolhido, irmãos. E acolhimento aqui é muito mais do que uma pessoa chegar aqui e você dar um bom oi e convidar para sentar ao lado. Acolher é andar junto, acolher é ser funcional na vida de uma pessoa, é estar pronto para qualquer hora, é se preocupar com o próximo, ir em direção, ligar, mandar mensagem, procurar saber como a pessoa está. Isso é acolhimento. E era isso que Jesus fez. Ele não só passava, como ele chamava para vir junto. Claro que ele não conseguia cuidar de todo mundo. Agora, um bom acolhimento, você também não precisa ficar agarrado. Como pré-adolescente, né? Minha melhor amiga, meu melhor amigo, né? Não, é amor, é cuidado, é zelo, é preocupação. Mas tem uma terceira característica aqui, dessas prioridades da missão que Jesus anuncia. Os cegos, que na linguagem original, irmãos, é restaurar a visão da vida espiritual. É fazer a pessoa enxergar a verdadeira vida, o verdadeiro caminho, viver o verdadeiro Senhor, nutrir o verdadeiro Evangelho, é recuperar a visão da vida espiritual. Irmãos, como eu fico triste quando eu encontro pessoas que já caminharam comigo no Evangelho e ainda estão presas, cegas na religião, na religiosidade. Pessoas que estão aqui, pessoas que já caminharam com a gente, que não conseguem entender que viver espiritualmente é muito mais do que a gente vive. Temos que estar abertos, né? Coração ensinável, para poder aprender que a vida espiritual não se resume naquilo que a gente já aprendeu. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamento. O próprio apóstolo Paulo fala que a gente ainda conhece em partes. A gente não consegue olhar ainda por inteiro as coisas. Irmãos, cada dia que passa a gente aprende novas realidades e que a gente tem que estar com o coração aberto para aprender. E aí nós vamos ver a última característica que Jesus anuncia, oriundo do profeta Isaías, que tem a ideia dos oprimidos, né? Ou seja, tornar leve a caminhada, né? Pegar uma pessoa que está sendo afligida, né? Alguém que está extenuado pelo peso do pecado e da vida, e aí você ajuda a pessoa a caminhar rumo à libertação para viver de maneira livre e leve. Jesus mesmo diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, porque em mim o fardo fica leve e o jugo é suave. Agora, interessante, né? Jesus tem que falar isso para aqueles homens que eram peritos das Escrituras. Por que será que Jesus falou? E por que será que Jesus confrontou esses homens? E não só isso. A palavra de Deus diz que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante essa ideia de apregoar, e é importante a gente atentar para isso, porque quando Jesus fala isso, ele diz que a salvação é chegada, que é uma referência ao ano do jubileu em Levítico. Ou seja, a cada 50 anos, algo acontecia no meio do povo de Israel, onde os presos que deviam, né, tinham as suas dívidas pagas. Eles estavam salvos das dívidas, eles estavam libertos do que eles deviam, dos impostos, das coisas que eles perdiam. Ou seja, a cada 50 anos, as suas propriedades eram resgatadas.
Então o ano que para os judeus simbolizava o ano da salvação, apregoar o ano aceitável. Quando Jesus diz isso, ele fala: olha, agora vocês estão devidamente libertos, salvos, porque eu vim anunciar e viver isso e levar vocês a desfrutarem dessa verdade. A salvação está em mim. Eu sou o meio pelo qual Deus, o nosso Pai, nos amou e me enviou aqui para ensinar e para me dar em favor de vocês. Interessante, queridos, que Jesus traz à mente do povo que quando o Messias vier, é tempo de salvação. Os pobres verão alegria de fato, os cativos serão libertos, os cegos verão e os oprimidos serão perdoados. Jesus termina a sua leitura do pergaminho e as pessoas, elas estão atônitas olhando para Jesus. E as pessoas, elas não sabem o que fazer depois dessas palavras. E a palavra de Deus diz assim: hoje se cumpriu o que eu acabei de ler, de anunciar e de falar. Por isso que o nosso subtema de domingo é ao falar. Porque quando nós estamos à margem, quando nós vamos em direção de um amigo, de um familiar, nós anunciamos as verdades de Deus, nós falamos das verdades de Deus, nós estamos dando recuperação àqueles que estão à margem. E aí, queridos, vem a segunda lição. Jesus anuncia as verdades e os ouvintes reagem com perplexidade e dúvida. E será assim com você e comigo. Nós falaremos de Deus para as pessoas, alguns reagirão com perplexidade e outros com dúvida. Interessante isso, né? A gente fala da verdade de Deus e o coração fica duro. Como assim? Olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Olha que interessante, irmãos. Aqui existem expressões de perplexidade com o anúncio das verdades de Deus, mas também de dúvida. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Será que ele é o Senhor? Será que ele é o Messias? Jesus anuncia o verdadeiro Evangelho, que proporciona àquelas pessoas um recomeço. Por isso que eu amo essa palavra recomeço. A oportunidade de estarmos juntos, de continuarmos vivendo no Senhor, ou de recomeçarmos um novo período na nossa vida, tem todo sentido aqui. Jesus, ele chega no simples: olha galera, vamos recomeçar, vamos viver verdadeiramente a verdade de Deus, do meu Pai, do nosso Pai. Vamos viver a verdade espiritual. E é interessante que, ao olharmos isso, Jesus, ele está na sinagoga, ele fecha o livro, senta, e ele vai sentar-se e ele consegue, porque sendo Deus, sondar o coração das pessoas. E é por isso que ele se levanta para confrontar aqueles homens do profundo do ser deles. Porque essa dúvida, ainda que natural, é ilegítima diante de todos os acontecimentos que já estavam acontecendo. As curas, os milagres. Jesus, ele fica bravo na plena expressão da palavra, porque ele já havia curado, ele já estava fazendo sinais. Ele chega lá, anuncia que ali está se cumprindo a palavra do profeta. Ele é o Messias prometido e ali ele está. E ele veio para isso, para aquilo outro. E aqueles homens reagem com perplexidade, alguns, mas também com dúvida. Interessante que Jesus, ele é extremamente assertivo quanto ao foco da sua vida e missão. Ele poderia ter se acovardado. Ele fala: não, eu vou fazer aqui a liturgia que eles gostam. Eu vou me adequar a essa realidade.
Jesus ele veio para isso, para aquilo, para aquilo, ele não perdeu o tempo. Interessante isso, porque nos ensina que Jesus ele se interessa especialmente pelos que estão amados, investindo tempo, energia e amor. Ainda que alguns tivessem ficado maravilhados com as palavras de Jesus, alguns tiveram dúvida. E essas dúvidas geraram tormento em suas mentes, em seus corações, e Jesus então passa a confrontá-los naquilo que era mais básico. Ele diz assim, irmãos: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. A gente ouve muito isso, né? Pastor ouve muito, né? É como se eu voltasse para Santos e não fosse aceito como pastor pelos meus. Interessante isso, porque lá eles me veem como Fabiano, Fabão, né? Fabão da juventude. Agora eu saio e volto para pregar o evangelho, eles já não me veem com tanta autoridade assim. Jesus passou por isso. Os homens colocam Jesus em xeque, querendo algo mais. Não que não estava bom o que ele já estava fazendo, mas tinha que ter algo mais. Eles queriam uma espécie de show pirotécnico, algo de um curandeiro, luzes, holofotes. Não estava bom já curar, restabelecer alguns, precisava algo mais. Quando Jesus cita essa expressão na época popular, aquele colóquio popular deles, que ele veio para aqueles que não são justos, né? Ele não veio para os sãos. Jesus está confrontando eles. Vocês estão querendo mais o quê? Eu acabei de anunciar as verdades, eu acabei de falar, e vocês ainda colocam a minha autoridade em xeque. Interessante, queridos, que a partir daí ele passa a relatar duas histórias, e ele é perfeito. Ele vai tratar de dois problemas do coração daqueles homens através de duas ilustrações. Primeira, de Elias e a viúva de Sarepta. A palavra de Deus, irmãos, diz aqui, a partir do verso de número 24: e acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo grande fome por parte de toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Essa é a primeira ilustração. Jesus faz aqueles homens pensarem que o Deus que parou a chuva e trouxe seca para aquela região, enviou o profeta, não para todas as viúvas, mas para uma específica, aonde ele lá, Elias, fez com que um pouco de farinha e umas gotículas de azeite alimentasse aquela viúva e ele por um longo tempo. E não só isso, não só ele proveu o alimento através de Elias, como ele usou Elias para curar o filho daquela viúva que estava morto. E Elias ora e ele ressurge, dizendo para aqueles homens: por que ele usa essa história? Vocês são incrédulos, vocês não creem. Aí ele usa uma segunda história a partir aqui do verso de número 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ele usa a história de Elias e a viúva para falar da incredulidade daquele povo, e agora ele vai usar a figura de Eliseu, o Naamã. Interessante, irmãos, como ele é extremamente assertivo. Jesus quer ensinar aqui aos seus ouvintes que a graça do Senhor transpassa corações duros. Não só a incredulidade, mas ele quebra corações duros. E assim, queridos, é a história dos leprosos e Eliseu e Naamã. O profeta manda Naamã se banhar no rio para ser curado, mesmo com toda a soberba de Naamã. E aqueles homens da época de Jesus eram extremamente soberbos.
Interessante, não bastava o profeta falar para Naamã, dê um mergulho só? Por que 7? E só no 7º ele ficou curado. Para testar, irmãos, e mostrar àquele homem como nós somos resistentes. Como é difícil de nós nos dobrarmos às verdades. Interessante aqui nós pensarmos que se humilhar e reconhecer quão grandioso é o Deus de Israel e é o nosso Deus, para aquele povo era a chave para os ouvintes de Jesus, que eles são confrontados com a sua miséria e nem assim eles se rendem. Irmãos, olha a resposta. Sabe qual que é a resposta do texto? Eu vou ler para vocês. Jesus ele vem, ele prega, ele anuncia, ele usa a figura do profeta a não ser benquisto na sua própria terra. Ele conta 2 ilustrações mostrando que eles eram orgulhosos e duros e não se arrependiam, não se humilhavam, não tinham um coração ensinável, porque a figura aqui de Naamã, da ilustração, é o coração duro, ensinável. Esse paradoxo da nossa vida. E olha o desdobramento da história. Verso 28 do texto de Lucas 4. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. Eles não ficaram um pouco só, não. Eles ficaram muito indignados. Jesus anuncia as verdades com amor, com vida, mas com firmeza. E aqueles homens ficam muito indignados, nos trazendo a terceira lição e última. Que Jesus, irmãos, ele é rejeitado pelos seus. O texto diz: ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Interessante nós olharmos esse texto, que Jesus passa por entre eles e se retira. Jesus anuncia o verdadeiro evangelho que proporciona libertação, um recomeço, e diz que isto se cumpriu, e os seus ouvintes reagem com perplexidade e dúvida, e ele é rejeitado pelos seus. Jesus, irmãos, ele veio anunciar o verdadeiro evangelho, anunciar vida e arrependimento. E isso causa o que naqueles homens? Fúria, que nos dá uma alusão à queda, ao caos que nós vivemos. Quem de nós, ao sermos confrontados com as nossas limitações, se rende, se humilha, faz uma reflexão interior e diz: não, obrigado, realmente eu preciso crescer, preciso aprender, é verdade, eu preciso desenvolver a minha fé, a minha salvação. Aqueles homens tiveram uma outra escolha. Eu sempre falo que nós podemos ter 2 escolhas: ou amargar ou amadurecer. Essa escolha, minha sogra falava muito isso para mim, para dentro. Nós podemos ter 2 escolhas diante disso: ou a gente amadurece ou a gente amarga. Aqui nesses homens, eles tiveram fúria, eles levantaram e expulsaram Jesus, mostrando intrinsecamente a dureza de coração, a miséria e a mediocridade que eles viviam. Eu quero, queridos, te levar a pensar que assim como Jesus foi rejeitado pelos seus, ficou à margem, nós também seremos. O bom é que Ele estará conosco todos os dias, nos dando coragem para prosseguir, né? Quantas vezes eu me sinto à margem? Às vezes eu me sinto dentro das igrejas à margem. Pensar em evangelho, em vida, em missionalidade, comunidade, é estar à margem dentro do próprio cenário evangélico. Agora olha essa frase, eu quero terminar com ela. Aquele que privilegia os excluídos é ele mesmo excluído pelos seus.
Agora você me pergunta, mas como, pastor? Irmãos, aí testifica o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, quando bate nos corações, só há um caminho. Quebrar corações, fazer. Quando as pessoas estão me ouvindo e falam, não, pastor, é isso aí, que legal, que beleza, eu sei que não está sentindo aquilo mesmo. Porque o verdadeiro evangelho, ao ser anunciado, tem que impactar, tem que doer, tem que mexer, tem que transformar, tem que fazer eu sair daqui e falar, eu sou miserável, estou mal, estou quebrado, estou muito longe do que Deus quer de mim. É esse o verdadeiro evangelho. Jesus anunciou essas verdades e os homens quiseram matar ele. Isso é viver o evangelho. É saber que estamos no caminho certo. Quando nós falamos e as pessoas endurecem. Por quê? Porque isso confronta a vida, o pecado. Mas aquele que tem o coração quebrantado, compreendido, ele vai fazer a reflexão. Ele vai se dobrar aos pés do Senhor. E ele vai, queridos, viver um novo tempo. Por isso, irmãos, que nós anunciemos a graça do Senhor. Vivamos em busca de perdidos, daqueles que estão à margem. Mantenhamos o foco na missão. Fiquemos atentos ao perigo da religiosidade. Irmãos, é um perigo. É um perigo você se acostumar todos os dias só a orar e agradecer a Deus. Não que você não deve fazer a oração, deve. Mas tem mais. Deus tem mais. Tem mais para nós. Aquela ideia de acordar mesmo, de querer ouvir a voz de Deus é muito bom. Querer ir no seu trabalho falando com o Senhor, abrindo os anseios. Mais um mês se inicia a oportunidade de aprender, de dividir, de colocar realmente, de fato, o Evangelho na vida, na caminhada. Investamos tempo, energia, amor aos que estão à margem. A ideia dessa foto final, ela resume o nosso papel como filho do Deus vivo, é ir mesmo estender a mão ao próximo, estar junto, sorrir, estar pronto para uma palavra. Como é que eu posso estar pronto para uma palavra se eu não me nutro com a palavra? Quantas vezes eu fui em direção a alguém e não consegui falar, não tinha nada no coração. Eu tinha o quê? Facebook? Agora eu vou falar o que eu vi no Facebook. E quando eu acordei, eu falei, eu achei engraçado uma foto que eu recebi ontem à noite, do Pica-Pau, né? Uma foto do Pica-Pau. Acorda para o Facebook, comer Facebook, vai para o banheiro com o Facebook. Aí quando eu ligo, não me atende. Interessante isso, né? Já pararam para pensar, irmãos? Olha como virou tudo. Se antigamente o meio de telecomunicação era o telefone, que tocava aquele dia, eu lembro daqueles que faziam uma volta assim, né? Que era o símbolo da Telesp, antigamente, né? Agora você tem um acesso fácil. Hoje as pessoas, elas recebem a mensagem, elas não respondem. E se você quiser ligar e falar, elas não atendem. Não atendem. Gente, o mundo está... E pelo contrário, depois ainda mente. Falando que não viu, que não tocou. Porque não tem como você receber o registro e não ver, e não retornar. Não é? Interessante isso. Se Jesus mandasse um WhatsApp para você, como é que você ligaria? Não, esse não é Jesus. Ele não mandaria. Ele se importaria comigo? Não. Irmãos, é tempo de nós estarmos sensíveis àqueles que gritam. Porque as pessoas podem gritar de muitas formas. Desde um toque na campainha, a uma mensagem, a um e-mail, ao ir à sua casa, ao te pegar no serviço, ao te abordar na rua. Nós temos que estar preparados para anunciar algo que sacia o coração do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê força para caminhar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor,
O desafio é de que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor veio e anunciou as suas verdades, apregou o inaceitável, estabeleceu o reino, foi em busca daqueles que estão amados, nos amou, se entregou por nós, ressuscitou o vivo, está à direita do nosso Deus e Pai e intercede por nós. Que maravilha, Senhor, que mensagem poderosa essa. Mas muito mais do que isso, Senhor, o Senhor agora nos incumbiu para levar o Teu amor e a Tua mensagem, pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho aos perdidos e restabelecer vida àqueles que estão à margem de tantas formas. Pai, não nos deixe na mesmice, nos incomode através do Teu Santo Espírito. Que ao estarmos na rua, em qualquer lugar onde estivermos, que o Teu Santo Espírito nos incomode a viver, a falar, e a amar e a sorrir ao próximo. E que possamos fazer isso com amor e excelência. Nos ajude a viver a Tua palavra. E obrigado por nos amar assim. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas, para a nossa semana, e que o grande amor de Deus, meus irmãos, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nós, a Igreja de Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana. Vai na paz.